Oi, crianças, tudo bem? Aqui é a tia Bruna. Eu espero que vocês todos estejam bem, que Deus esteja cuidando de cada um de vocês, da família de vocês. Como vocês devem saber, como vocês têm visto, a pandemia ela tá se complicando. A gente teve bastante aumento de casos e por conta disso a igreja vai ter que fechar novamente, mas a gente vai continuar aqui com vocês, a gente vai continuar mandando as aulas, gravando toda semana, para que vocês possam cada vez mais aprender sobre Deus e lembrar sempre que Ele é nossa esperança, a nossa força, e a gente está aqui com vocês para qualquer coisa que vocês precisarem, tá bom? Então, antes de tudo, eu queria orar por essa situação, orar pela gente, porque agora também provavelmente a gente vai ter que parar de ir na escola de novo, ver nossos amigos, então vai ser mais uma vez essa situação, mas Deus tem sustentado, tem cuidado, então a gente tem que agradecer e também pedir para nós, para os nossos papais, para a liderança da igreja, para dar sabedoria, para essas pessoas que governam nosso país, nosso estado, para que eles também tenham sabedoria de como lidar com essa situação. Então vamos orar, tá bom? Senhor Deus e Pai, muito obrigada por mais um dia de vida, muito obrigada por mais uma oportunidade de estar falando do Teu amor para essas crianças. E eu quero pedir que o Senhor visite cada lar nesse momento, cada coraçãozinho dessas crianças, acalmando, dando sabedoria e enchendo o coraçãozinho delas do Teu amor, Pai. Muito obrigada porque o Senhor tem cuidado de cada um, dos papais, das mamães, da família, que o Senhor tem livrado eles de todo mal e principalmente desse vírus. Eu peço que o Senhor continue cuidando deles também e continuando cuidando em relação a esse vírus, restaurando a saúde e principalmente que o Senhor conforte o coraçãozinho deles também, porque são tempos difíceis, vão deixar de ver os amigos mais uma vez, vão se afastar mais uma vez, mas o Senhor sabe de todas as coisas, sua vontade é boa, perfeita e agradável acima de tudo. Quero pedir também, agradecer pela vida do pastor, pela liderança da nossa igreja, e quero pedir que o Senhor também dê sabedoria a ele para ele conduzir essa situação, e pedir também para que o Senhor dê sabedoria aos nossos governantes, para que eles possam lidar com essa situação da melhor maneira possível. Só o Senhor é capaz de capacitar. Então, muito obrigada, é isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus, amém. Então, vamos lá. Esse mês, a gente vai falar de um personagem muito importante, que é Gideão. A história dele está lá em Juízes, no Velho Testamento, a primeira parte do livro da Bíblia, e em Juízes 6, capítulos 6 e 7. Na semana passada, a tia Bruna deu a primeira aula já, mas tinham poucas crianças e também agora está começando esse novo formato novamente da gente gravar as aulas. Então, a tia veio para dar um resumo, mais ou menos, de como começa essa história. E daí a tia Nath hoje que vai dar a aula mesmo. Então, a tia só vai dar a introdução hoje, tá bom? Vamos lá. Deus escolheu Gideão para uma tarefa muito importante. Que tarefa será, hein? Vamos descobrir juntos? Vamos lá. Então, muito antes de Jesus nascer, bem antes, vamos lembrar que o Velho Testamento ainda era antes de Jesus nascer e vir ao mundo. Então, o povo de Deus, que eram os israelitas, eles estavam vivendo em Canaã, a terra prometida. Canaã hoje, se você olhar no mapa, se você pedir para o papai e para a mamãe, ele fica onde hoje é Israel. Então, dá para a gente ter uma noção de onde era. Porém, os israelitas, eles estavam vivendo afastados dos princípios de Deus. Eles estavam passando a adorar ídolos e se afastando dos ensinamentos de Deus, da vontade deles. Então, com isso, Deus parou de proteger o povo dele, os israelitas, e com isso outras populações vieram entrando na terra prometida, em Canaã, na cidade, e habitando ali.
Um desses povos eram os midianitas, e eles eram muito cruéis. Eles eram bravos, fortes, briguentos e roubavam toda a plantação, as casas dos israelitas. Eles dominaram aquele local. Então, os israelitas passaram a viver em cavernas, se escondendo o tempo todo, escondendo os alimentos, tiveram que esconder tudo para poder sobreviver. E eles eram muito cruéis, muito. Então imagina, se a gente já está com dificuldade com esse vírus, eles eram bem piores, porque eles entravam na casa deles, então eles tinham que viver. Os midianitas entravam nas casas dos israelitas, eles tinham que se esconder em cavernas, então era bem complicado. E os inimigos atacavam também as plantações deles, então eles tinham que esconder o alimento que eles tinham. Mas por que será que o povo de Deus estava nessa situação tão grande? Será que Deus tinha abandonado eles? Não. É que eles escolheram adorar ídolos. Então, o que são ídolos? São estátuas de pedra, de madeira, fazer culto a outros deuses e não a nosso único Deus. Então, eles escolheram se afastar de Deus. E Deus viu essa escolha e falou, olha, eu não vou proteger mais a cidade de vocês, porque vocês estão afastados de mim. E os israelitas, eles adoravam até estátuas nessa época. Então, eles estavam muito afastados de Deus. Mas a situação estava ficando bem complicada. E aí, Deus sempre deixa uma sementinha no nosso coração, né? Através do Espírito Santo, Deus tocou o coração dos israelitas e fez com que eles se voltassem a Deus novamente. Então eles pediram perdão para Deus, eles pediram ajuda, eles pararam de adorar essas imagens e com muito clamor, com muita fé, com muita oração, eles pediram para Deus perdão e para que Deus ajudasse eles nessa situação. É que nem a gente tem que fazer agora. Às vezes a situação ela foge do nosso controle e a gente tem que parar, orar e pedir para Deus, que é o único que é capaz de nos ajudar, nos dar força, nos dar ânimo e principalmente saúde em meio a tudo isso que está acontecendo. E aí, um dia, um desses israelitas era Gideão, que é o nosso personagem da história. Ele estava colhendo os trigos e escondendo, porque a situação continuava bem difícil, mas dessa vez a diferença é que eles estavam pedindo para Deus ajuda. E ele estava escondendo os trigos da sua plantação para poder se alimentar. De repente, um anjo apareceu para ele. Já pensou? Um anjo aparece? E o anjo diz o seguinte para Gideão: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. E Gideão levou um susto, né? Porque ele estava ali escondendo os trigos e ele falou assim: como que eu vou liberar? Como que eu sou um poderoso guerreiro se eu tô aqui me escondendo, tentando... Ele achou muito estranho, eu também acharia, né? E ele disse ao anjo que os israelitas, ele falou assim: eu tô aqui escondendo porque os midianitas roubam tudo da gente e a gente tá em grande dificuldade. Daí o anjo repete em um tom bem forte, assim, ele diz o seguinte: Gideão, você é forte, vá liberar Israel dos midianitas, Deus o escolheu. E aí que ele entende a mensagem, mas ao mesmo tempo ele fica assustado, porque ele fala, mas mesmo assim, como que eu vou fazer isso? Aí o anjo, ele pergunta ao anjo, né? Como eu vou liberar Israel? Não sou ninguém importante. E o anjo respondeu: Deus estará com você. Isso é mais do que suficiente. Então, às vezes a gente acha que a gente não faz muita diferença, que a gente não é ninguém, mas se a gente tem fé, confia verdadeiramente no Senhor, a gente pode e é escolhido para algumas coisas para o reino dele. Então, que nem a tia tá aqui hoje dando aulinha para vocês, cada um tem seu dom, cada um tem seu papel no reino de Deus. E nesse momento Gideão foi escolhido por Deus para uma missão tão importante para liberar esse povo, o povo escolhido de Deus, os israelitas, dessa situação tão cruel, que era que eles não podiam
não podiam sair na rua, eles não tinham onde morar, viviam escondidos. E Deus, na sua infinita graça, viu que o povo se arrependeu, pediu perdão e estava confiando nele, e escolhe Gideão para essa tarefa. E como será que vai ser daqui para frente, hein? Como será que Gideão vai fazer isso para liberar os israelitas dos midianitas? Será que ele vai fazer sozinho? Será que ele vai ter ajuda? E isso a gente vai continuar vendo ao longo desse mês na história. A tia Nath hoje vai continuar com a história, vai dar a continuação, e a gente vai ver como que Gideão vai fazer isso. Mas o que a gente aprende então com essa história, com esse primeiro passo, essa primeira parte da história de Gideão? É que a gente deve adorar e louvar somente a Deus, que é o único que tem poder e que nos ama de verdade. Como que a gente faz isso, louvar e adorar a Deus? Lendo a Bíblia, aprendendo cada dia mais dele, então assistindo as aulinhas aqui, estudando, pedindo para o papai e mamãe ajudar vocês a procurarem na Bíblia, ler, pensar, refletir, cumprir com os mandamentos da Bíblia, cumprir com aquilo que Deus ensina, orar bastante, cantar um louvor a Deus. Então tudo isso faz com que a gente adore verdadeiramente o único Deus que merece realmente tudo isso, porque ele nos ama. E outra coisa que a gente aprende nessa história é que a gente deve confiar em Deus acima de todas as coisas. Gideão, ele estava se sentindo muito preocupado, porque ele falou, como que eu vou virar um poderoso guerreiro? Mas se a gente confiar em Deus acima de todas as coisas, Deus vai sempre capacitar a gente para fazer as coisas, aquilo que Deus nos designou a fazer. Então, se ele escolheu Gideão para fazer essa tarefa, ele vai capacitar Gideão. A gente vai ver ao longo da história como ele vai fazer isso. Então, lá em Provérbios 3:5 diz o seguinte: confio no Senhor de todo o seu coração. Ah, mas é um pedacinho do coração? É uma pontinha só? Não, a Bíblia fala de todo o seu coração. Então vamos confiar em Deus, assim como Gideão confiou, que a gente sabe que é a nossa única esperança. Tá bom? Então, hoje, esse foi o resumo da primeira parte da história. A tia Nath vai dar continuidade aí com a segunda parte da história. E é isso. Eu espero que vocês fiquem bem, que Deus abençoe a vida de vocês. E se qualquer coisa que precisar, as tias aqui do Ministério Infantil estão aqui com vocês, tá bom? Um beijo e fiquem com Deus.